Eu sou Camila Dias, médica veterinária, e hoje eu trouxe aqui esse coelhinho lindo, Floquinho, para ajudar a explicar sobre os cuidados com os coelhos pet. O Floquinho é da raça Ted Doergue, por isso que ele tem esse pelinho, né, bem compridinho. No caso dos coelhos, eles são mamíferos, né, são lagomorfos e não roedores, ao contrário do que as pessoas falam. Eles têm hábitos prioritariamente noturnos, né? Eles são muito mais agitados à noite do que durante o dia, apesar de que eles ficam, né, parte do dia acordados também. Mas durante a noite, né, eles costumam fazer várias estripulias, né? No caso dos cuidados com eles precisam de ter um ambiente limpo, um ambiente seco. O forro, né, do ambiente que eles ficam deve ser macio e absorvente, porque a patinha, né, os pezinhos do Floquinho, ele tá verdinho assim de verdura, viu, gente? Os pezinhos do Floquinho, eles têm só uma camada de pelo de proteção. Eles não têm aqueles coxins palmares, né, e plantares igual os cachorros e gatos, aquelas almofadinhas, né? Elas fazem uma proteção na medida que absorvem parte do impacto, né, sobre a patinha deles. No caso dos coelhinhos, é apenas o pelo e uma camada de pele e osso. E o que isso interfere nos cuidados? Isso interfere que predispõe à pododermatite. Começa como uma irritação da pele, né, na planta dos pezinhos e das mãozinhas, e que, se não tratada rapidamente, ela evolui, né, para uma lesão ulcerativa e, casos mais graves, pode levar até a osteomielite, que é a infecção do osso, né, pela passagem de micro-organismos ali quando a lesão não é tratada. E é uma alteração que é de tratamento demorado e difícil, né? E que é facilmente evitada, né, pelo simples cuidado de manejo, de manter sempre o forro macio e absorvente. E a gente faz isso com jornal, né, utilizado pellets de madeira, daqueles que são usados para fazer o local, né, onde os gatinhos fazem as necessidades. Pode ser utilizado o feno. O que a gente não recomenda é a serragem, né, que ela solta um pozinho e que é muito frequente que cause alergia respiratória, né, tanto em coelhos quanto em outros animais, né, quando utilizado. No caso do Floquinho, que tem essa pelagem, né, exuberante, a gente deve manter a escovação sempre em dia, da mesma forma que seria com um gatinho ou com um cachorrinho, né? Com escova de cerdas macias, porque a pele deles é muito sensível, e, se possível, diariamente, porque eles soltam, né, alguns pelos e eles fazem a limpeza do próprio corpo, né, como os gatinhos, né, que se lambem. E eles também engolem pelos, né, que podem formar bolas de pelo no estômago, e quando não são eliminadas, a gente chama de tricobezoário, muitas vezes é necessário a cirurgia, né, para remoção. A alimentação dos coelhos durante a parte do dia, né, deve ser feita com muitas folhas, um saladão mesmo, couve, escarola, almeirão, né, cebolinha, salsinha, eles gostam muito, pode dar em pequena quantidade. O que deve ser tomado cuidado com o repolho, né, que causa muitos gases neles, e alface, que pode causar diarreia. No caso dos coelhinhos filhotes, a ração a gente pode colocar 2 vezes ao dia, um pouquinho durante a parte da manhã, bem pouquinho mesmo, e um pouquinho à noite, né? E durante 24 horas sempre muita verdura e muito feno. O feno é importante ainda para o desgaste dos dentes. Os coelhos, né, assim como os roedores, né, os outros lagomorfos e os porquinhos da Índia, por exemplo, né, hamster, eles têm o crescimento do dente ininterrupto, né? Ele cresce em torno de 2 milímetros por semana, no caso dos coelhinhos. E se ele não faz o desgaste adequado, muito rapidamente vira um problema odontológico grave, né? Que no caso, para fazer o desgaste
ou, né, fazer... Segura. Tá. Segura. Aí você fala do desgaste, tá? Tá. No caso, né, para fazer o procedimento de desgaste dentário, assim como às vezes é necessário também a extração de um dente, né, dependendo da gravidade do problema, é somente com resolução cirúrgica, né, em bloco cirúrgico. É um procedimento, né, que ele tem os riscos inerentes, né, como todo procedimento que envolve uma anestesia, né, e uma cirurgia. E a questão do custo. Então, a gente sempre reitera na consulta, né, de orientação desses animaizinhos que seja feito os cuidados preventivos, né? E para isso também é sempre recomendado a consulta com o médico veterinário que tem capacitação para trabalhar com silvestres e exóticos, né? Para poder fazer esse acompanhamento, para poder sanar, né, na origem do problema e evitar transtornos maiores através da prevenção. A alimentação deles, né, tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que seja carboidrato, pão, bolo e biscoito, em hipótese alguma, tá? De jeito nenhum, não existe isso. Ah, meu coelho gosta de comer um pãozinho, não. Por favor, verduras, né, em quantidade, feno, a ração só um pouquinho, porque mesmo a ração ela pode fermentar muito no trato gastrointestinal deles, né? E os coelhos, eles, né, dependem da microbiota normal para poder fazer o processamento, né, da digesta e fazer a digestão da melhor forma possível, de forma que ele aproveite todos os nutrientes, de forma que não traga problemas para ele. Se você dá pão, biscoito, bolo, excesso de ração na alimentação, aquilo tudo ele fermenta, mata a microbiota normal, micro-organismos que vivem ali, né, no trato gastrointestinal deles normalmente podem proliferar de forma normal, se tornar patogênicos e causar diarreias, né, e uma série de problemas. A síndrome da estase gastrointestinal é muito conhecida neles, é muito frequente, e a diarreia em coelhos, ela é uma emergência clínica, né? Não é como num cachorrinho que, dependendo da situação, a gente pode, né, pedir ao tutor, né, para aguardar algumas horas, né? No caso dos coelhos, não, é uma emergência clínica que em algumas situações pode levar a óbito em horas. Então, basicamente, né, é cuidado com o ambiente, né, a consulta periódica, a escovação também nos coelhos de pelo curto, tá? Mais frequente nos coelhos de pelo longo, mas também nos coelhos de pelo curto, e a correta alimentação. Eles precisam de vacina? No Brasil não tem vacina para coelho pet, tá? Vacina para coelho no Brasil é somente para criatório que trabalha com coelhos para abate, né? No caso, para mixomatose, né? Fora isso, os coelhos pet não. Cuidado é totalmente preventivo, né? Uma boa ração de uma boa marca. Para coelhos adultos, né? A gente oferece durante o período somente da noite 2% do peso corporal diário de ração e o restante, né, sempre folhas e feno. E muito amor também, né, que eles merecem, e eles podem ser tão carinhosos quanto um cachorrinho ou um gatinho, sendo que eles aprendem, né, alguns truques, aprendem a ser chamados pelo nome, são muito carinhosos. A forma de carregar é sempre apoiando a coluna e apoiando, né, a lombar, tá? São animaizinhos que eles podem dar pinote, né, e podem sofrer algumas fraturas quando contidos inadequadamente. Em caso de casas que possuem cachorros, né, apesar, pode ser o cachorrinho que é mais tranquilinho, a gente sempre reitera que existe o risco sempre, então nunca deixar sozinho, sem supervisão, com cachorrinhos, né, gatinhos e com crianças também, né? Por mais carinhosas que elas sejam, a gente sabe, né, que somente um adulto, né, pode supervisionar para que essa interação ocorra da melhor maneira possível. Tá certo? Eu espero que eu tenha sanado, né, a maioria das dúvidas, e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Eu sou a doutora Camila e quem cuida de bicho é veterinário.